Hoje eu vou te indicar 3 clássicos russos para você começar a ler, se você é iniciante na literatura russa, assim como eu. Oi gente, eu sou a Camila e nesse vídeo eu vim contar para vocês quais foram os 3 livros de autores russos que eu comecei a ler literatura russa. Então houve algum momento da vida que eu não tinha ideia que esse universo existia. E aí no começo do ano passado eu li o meu primeiro livro russo, que foi A Morte de Ivan Ilitch. Eu li ele pelo Kindle, ele tá disponível no Kindle Unlimited. E é um livro que vai falar sobre a morte do Ivan Ilitch, basicamente. É um livro fininho, mas é um livro que faz você refletir o que você faz da tua vida. O que você faz do teu tempo livre? Quais são as relações que você tem? Então, eu reparei muito que a literatura russa faz a gente refletir sobre a vida e o que a gente faz dela e quais são as nossas relações, sempre com uma tendência a sofrimento. Então, a minha primeira indicação, A Morte de Ivan Ilitch. A segunda indicação, vou indicar aqui na ordem que eu fiz as leituras, tá? Noites Brancas. Nesse livro aqui, a gente vai conhecer um rapaz e uma garota que eu não vou ousar reproduzir o nome, porque eu não sei ler em russo. Inclusive, eu fui lendo Noites Brancas acompanhada do audiobook, excelente, muito bom. Que aí você consegue ouvir qual que é a pronúncia correta do nome dos personagens. E aqui a gente tem um encontro que aparentemente é feito ao acaso. E eles vão conversar ali, eles vão se encontrar algumas noites e eles vão conversar sobre a vida, contar a história deles, as angústias. Algum sentimento começa a florescer ali em uma das partes e o plot final dessa história, assim, é sensacional. Eu fiquei indignadíssima com o fim desse livro aqui. E a última indicação, muito rapidinha, Felicidade Conjugal. Nesse livro aqui, quando eu comecei a ler, eu sou uma grande fã de romance de época. Tanto do Jane Austen a Julia Quinn. E quando eu comecei a ler esse livro aqui, eu falei, gente, é um romance de época, só que russo. E aí, se nos livros da Jane Austen a gente tem todo o florescer de um romance, em Felicidade Conjugal a gente tem o que é o casamento na rotina. E esse livro é sensacional. Esse livro, ele confirma aquela máxima que muita gente diz que o casamento e o amor na rotina é a escolha. A gente tem que escolher todos os dias. E esse livro fala muito sobre isso. Ele começa com um florescer. Você sente que aquela paixão tá pegando fogo. E ela vai declinando. Não é que ela vai declinando, mas ela vai amornando até cair na rotina do dia a dia. E aí você começa a refletir sobre o que são as relações entre casais na rotina, no dia a dia mesmo. Esse livro é sensacional e eu queria falar de uma coisa que esses 3 livros me fizeram ter de experiência durante a leitura. Eu penso que a literatura russa é um tipo de escrita que faz a gente refletir sempre sobre as nossas relações, sobre como a gente lidaria com aquela situação, sobre o sofrimento daqueles personagens, as angústias daqueles personagens, se a gente faria igual aquilo. Às vezes a gente acha que não, mas todo mundo sabe onde o calo aperta. Então você começa a se questionar, porque a princípio você se coloca num lugar superior. Eu pelo menos tenho essa sensação. A princípio você se coloca num lugar superior de não, eu não faria igual esse personagem, ou eu faria exatamente igual. Mas será que faria mesmo? Então eu tenho a sensação desses 3 livros que eu já li, de que a literatura russa faz a gente ter esse tipo de reflexão. E a partir daqui eu vou passar para novos desafios. Então eu já comprei alguns livros um pouco maiores e eu gostei bastante. Essa é uma dica excelente. É legal você começar por livros fininhos para entender se você gosta. E se você não gostar, tá tudo bem também. É só não ler. Tentou, não gostou, ou gostou mais ou menos, ou gostou de alguma coisa, e aí você vai decidir se você vai partir para histórias maiores. Então essa foi a minha sugestão do dia, eu espero que vocês tenham gostado, e me conta aqui nos comentários se você tem alguma indicação de outro livro de literatura russa pra mim. E até a próxima, beijo, abraço!